E aí pessoal, aqui quem fala é o Alan e hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco sobre desenho e estudo do olho humano. Mas antes de a gente começar o nosso vídeo, eu gostaria de pedir que você que não é inscrito se inscreva no canal e se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir e compartilhar com os amigos que você sabe que vão gostar desse tipo de vídeo. Para a gente começar, eu gostaria de falar um pouco sobre a estrutura do olho humano, né? Quais as partes do olho, as partes principais aí, as partes mais visíveis. Como vocês podem ver nessa ilustração que eu fiz, existem algumas partes assim que são bem conhecidas, mas é importante relembrar aqui. Primeiro, a pálpebra, né, que é essa pele móvel do olho, é a pele que envolve o olho, que protege os nossos olhos, né? Tem o cílio também, que também tem essa função de proteção, viu, gente? E também ele auxilia na ação de piscar dos olhos. Tem a pupila, que é essa parte interna da íris, né? Tem a própria íris, né? Que também aí é constituída pela pupila. Tem a esclerótica, que é a parte branca, que um nome até meio difícil de a gente pronunciar, né? É essa parte branca do olho. E tem o duto lacrimal, que é essa pontinha aí, né, do nosso olho, que serve justamente para espalhar, né, a lágrima pelo olho, né? Então essas são algumas partes importantes do olho humano. Bem, uma outra coisa que a gente pode constar aqui é sobre o nosso globo ocular, que tem esse formato esférico. Eu acho importante ressaltar essa questão, porque uma coisa que eu acho bem importante quando a gente fala sobre desenho de uma forma geral, não somente sobre o olho ou sobre qualquer outra parte do corpo, é que o nosso corpo ele é composto por formatos básicos, né? Então aí o olho ele tem essa forma esférica, né? Então isso é bem importante até porque na hora de desenhar você levar em consideração isso. Em seguida, o que a gente pode ver aqui é onde o olho está posicionado na nossa cabeça, né? A cavidade em que o olho se encontra se chama de cavidade orbital. E uma coisa que eu acho bem interessante da gente destacar aqui sobre a caveira humana é você observar nesse osso aqui que se chama osso zigomático, né? Ele é um osso aqui que fica próximo, bem próximo a essa cavidade orbital, como vocês estão vendo. E esse osso ele é muito responsável pelo formato, né? Por essa forma que vai ter ao redor dos olhos. Então é bem importante que vocês entendam isso aqui. Eu sei que essa primeira parte aqui do vídeo pode parecer, sei lá, muito explicativo, mas eu acho que é importante que todo desenhista tenha pelo menos um conhecimento geral sobre essa parte assim, mais biológica, digamos assim, sobre o corpo humano. Aqui eu fiz o desenho da estrutura aonde o olho se encaixa de uma forma bem básica. Como vocês estão vendo aqui, a minha tentativa com esse desenho era de demonstrar para vocês como seria a forma mais básica aí dessa estrutura que comporta o olho humano. E como vocês podem ver, existem faces, né? Existe essa face superior e essa face inferior, né? E como vocês estão vendo aí, eu fiz umas demarcações em cinza que mostram qual é a parte que está embaixo e qual a parte que está em cima. Esse tipo de exercício aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é interessante não somente para os olhos, como também para qualquer outra parte do corpo humano que vocês estejam estudando. Aqui logo em seguida a gente pode observar com um desenho mais detalhado, eu utilizei essa estrutura básica para desenhar esse olho humano e eu também deixei algumas demarcações em cinza para mostrar para vocês como essa luz e sombra se comporta já com um desenho mais detalhado, né? Claro que não vai ficar quadrado, né, totalmente quadradão como a gente viu ainda agora, ele vai ficar mais suave. Bem, gente, agora que a gente já sabe, né, entende um pouco mais sobre a estrutura do olho humano e como isso funciona, né, eu vou fazer algumas demonstrações aqui para vocês. Lembrando, tá, gente, que esse vídeo aqui é um vídeo rápido, né, eu acho que ele não tem nem meia hora de duração. Então, não tem como eu falar para vocês sobre tudo relacionado a esse assunto, até porque eu acho que é um assunto que ele é bem extenso. Então, eu recomendo que vocês peguem esse vídeo aqui e que ele sirva como um pontapé ou um complemento
para aquilo que vocês estiverem estudando, né? Vocês viram lá mais ou menos a estrutura que eu montei com relação ao olho. Então, uma dica que eu dou aí para quem está começando a esse estudo, né, a tentar desenhar melhor e tal, é que você comece com um olho só, tá? Não tente desenhar os dois olhos, porque isso pode acabar te atrapalhando, né? Até porque tem gente que tem um certo problema logo no começo de, por exemplo, encontrar a proporção das coisas, e isso pode ser um fator para você achar que você não está fazendo a coisa direito. Uma coisa que eu devo observar aqui para vocês é que eu estou fazendo sketches, tá? Então é uma coisa bem de estudo mesmo. E eu recomendo que vocês façam dessa forma também, porque assim vocês vão conseguir fazer mais estudos, né, mais quantidades de estudo em menos tempo, tá, gente? Então, como vocês estão vendo aí, a estrutura que eu fiz, ela é basicamente como se fosse assim uma máscarazinha, tá? Como se fosse uma lente. E dentro dessa lente eu posiciono o olho, tá, gente? Lembrando que é sempre bom que você utilize aí referências para vocês estarem estudando. Qualquer coisa que vocês forem querer aprender, independente do que seja o assunto, ter referências é sempre bom. Então, busquem referências através da internet. Hoje é muito fácil de você encontrar, mas eu recomendo aí o site Pinterest, né? Lembrando que se você for publicar as coisas que você for desenhar nas redes sociais e tudo mais, que você não esqueça aí de referenciar as fotos que você utilizou como referência, tá? Se você tiver aí o nome dos artistas que você usou para estudar, também coloca lá, tá, gente? É sempre bom a gente apoiar, né, as pessoas que estão envolvidas aí no meio. Eu também quero dizer para vocês que os pincéis que eu utilizei aqui nesse estudo, nesse exercício aqui, nessa demonstração, estão disponíveis para fazer download aqui na descrição do vídeo, assim como todas as minhas redes sociais também estão aqui. Então, se você não conhece o meu trabalho, né, está conhecendo o canal através desse vídeo, aproveita para me seguir nas redes sociais, porque eu sempre estou colocando coisas novas lá. E também não esquece, claro, de deixar um comentário aqui, dizendo o que você achou desse vídeo, se você quer mais vídeos com esse tipo de conteúdo. Então, uma coisa aqui, gente, com relação a essa primeira etapa do exercício, né, tudo que eu estou mostrando aqui para vocês é um tipo de processo que eu faço quando eu vou estudar alguma coisa, ou seja, eu começo com uma análise mais técnica com relação àquilo que eu estou tentando aprender, depois eu vou para um exercício mais simples e aí eu vou, aos poucos, deixando a coisa um pouco mais complexa, tá? Como o nosso foco aqui do vídeo é apenas entender, né, e aprender a desenhar olhos humanos, então a gente vai ficar apenas nesse âmbito. A ideia do vídeo é que desses vídeos é que eu traga para vocês outras partes, né? E aí a gente vai complementando esse assunto. Vou trazer sobre nariz, sobre boca, e até formar o rosto humano, e quem sabe depois, né, trazer sobre outros assuntos assim mais detalhadamente, né? Coisas que eu devo aqui ressaltar com relação ao olho humano em si, né? Que vocês já devem reparar é o seguinte: é que os cílios de cima, eles normalmente são mais volumosos, então a gente faz aí um risco um pouquinho mais forte, só para destacar isso aí, tá? Uma coisa também que eu acho que é interessante é você tentar meio que simular a sombra que você desenha ali, até para que você consiga perceber as faces do objeto, tá? Eu estou desenhando aqui aquela forma básica um pouco mais simplificada, como vocês estão vendo. Assim, eu não estou fazendo ela quadradona como eu fiz a primeira vez, né? Até porque aquela etapa lá, aquela primeira etapa, foi apenas para a gente entender como é que isso ia funcionar, né? De forma básica e simples, né? Mas depois você pode fazer um desenho um pouquinho mais solto, como vocês estão vendo aqui eu fazendo, tá? Uma sketch um pouco mais solta, deixar a mão um pouco mais leve aí, tá? Não se importar tanto com os detalhes, como vocês estão vendo, assim, eu tô me importando mais com o que aqui? Mais com a proporção, né? Principalmente com a forma, como vocês estão vendo, com a forma com aquela forma principal lá que eu peguei, que parece como se fosse assim, uma máscarazinha, né? Daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor sobre isso para vocês, mas o que eu posso dizer para vocês agora é isso, é como se fosse uma pequena máscara.
eu estou encaixando o olho ali dentro. Tá? Então, como vocês veem assim, e sempre respeitando aquelas estruturas ali iniciais, né? E como é que eu sei disso? Como é que eu sei quais são essas estruturas? Olhando em referências, tá, gente? Primeiro você entende como é que a coisa é, como é que ela funciona, para que depois você possa reproduzir isso, entendeu? Eu acho que esse tipo de processo faz com que o seu estudo se torne algo um pouco menos difícil. Então, gente, eu estou mostrando para vocês que eu fiz várias vezes, né? Eu repeti várias vezes, com poses diferentes, tá vendo? Com ângulos diferentes também, justamente para que a minha cabeça ela memorize as formas, entendeu? Justamente para que eu possa ter uma gama de possibilidades maior. Lembrando que todas as demonstrações aqui elas estão utilizando um desenho mais realista, né? Então, desenhos estilizados como estilo mangá, cartoon e tal, exige, né, um outro tipo de entendimento sobre o desenho. Mas eu recomendo que primeiro você comece pelo básico, no caso aí desenhando algo um pouco mais realista, estudando algo um pouco mais realista, para depois você estilizar o seu desenho, né? Eu acho que essa é uma forma assim bem mais interessante de você conseguir assimilar os conteúdos e depois aplicar isso no estilo que você quiser desenvolver depois, posteriormente, tá? Uma coisa que eu estou fazendo aqui nesse exercício também é marcar um pouco as sombras com um tom de cinza aqui, tá? Mas aí você pode fazer da forma como você quiser, isso é uma questão opcional. Agora é importante falar para vocês, né, que eu fiz aqui demonstrações da visão do olho de frente, né, a maioria de frente, assim, os ângulos são bem frontais, e que a forma, né, essa forma dessa máscara aí que eu fiz, essa forma básica, eu vou chamar de máscara, mas é uma forma básica, né, que eu desenvolvi, de lado também funciona da mesma maneira, tá? Lembrando apenas que, claro, o formato do olho, né, em uma vista lateral ela fica um pouco mais diferente, né, gente? Vocês lembram lá no começo do vídeo que eu falei para vocês que o olho tem a forma esférica? Pois então, aqui do lado, como vocês podem ver, ele apresenta essa forma esférica aí também, né? E como sempre eu falo para vocês, eu peguei aqui uma referência, né? Não está aparecendo no vídeo, mas eu estou utilizando referências fotográficas para que eu possa desenhar para vocês aqui o mais próximo possível daquilo que a gente encontra, né, na natureza, né, na nossa referência real que a gente tem, né? Então aqui, como vocês estão vendo, o olho na lateral ele já fica com um formato assim mais triangular, né? Se a gente observar, é como se fosse um triângulozinho ali e a parte da íris, né, e da pupila é uma forma mais arredondada, né? Como se fosse uma semisfera. Olha bem que nesse segundo sketch que eu fiz, eu tento fazer bem simplificado para vocês verem como é que é mais próximo aí o olho desenhado na lateral. Uma coisa que eu devo salientar aqui para vocês durante essa explicação aqui que eu estou dando para vocês é que, gente, a gente tem que levar em consideração também quando a gente fala sobre anatomia humana as diferenças que existem entre cada pessoa, tá? Então o olho ele também tem a sua forma anatômica. Isso vai depender de vários fatores, vai depender da etnia da pessoa, né? Vai depender da posição em que que você está vendo o objeto, no caso aqui o olho, e também vai depender também da expressão, né? Da expressão que a pessoa está fazendo aqui. A gente está fazendo aqui a expressão, né? Uma expressão mais comum, um olho aqui aberto, comum e tal. Mas, por exemplo, se o olho tivesse fechado, como eu vou mostrar aqui para vocês nessa outra
nesse outro sketch aqui, aí a estrutura já muda um pouquinho mais, não muda tanto, muda um pouquinho. Aí, como vocês podem ver aí, o olho fechado também obedece essa mesma estrutura de máscara aí que eu mostrei para vocês, né? Com basicamente 2 faces. Eu gosto de simplificar bastante essa estrutura para que fique fácil de entender, assim, né? Para que eu possa compreender que o olho, ele é como se fosse, ele é justamente aquilo que eu mostrei para vocês ali no esqueleto, né? Uma cavidade, ou seja, ele está dentro, como se ele estivesse dentro ali de um espaço fundo da nossa face, né? E vocês precisam demonstrar isso quando vocês estão desenhando, né? E aqui eu estou desenhando em tamanho maior o olho fechado, né? Para vocês verem, para que vocês possam ver também que, tipo, no caso dele fechado, a pálpebra ela vai respeitar aí o formato do olho, que é arredondado também, né? Então, sempre respeitando aquele entendimento que a gente teve no começo lá do vídeo, né? Da forma, da estrutura do olho. Por isso que é importante a gente aprender isso previamente também. Como vocês viram até agora, assim, eu não tinha dado nenhuma explicação exigindo uma estruturação muito assim matemática, digamos assim, de vocês, né? Foi uma coisa mais solta ali e tal. Primeiro a gente entende a estrutura, depois a gente vai com um sketch assim mais solto. Mas aqui eu estou demonstrando para vocês mais estrutural, porque quando a gente fala do desenho tipo, lá a gente está desenhando somente um lado, né? Aqui a gente vai começar a tentar desenvolver os 2 lados, né? Desenhar 2 olhos. Então, a gente também tem que ter uma simetria aqui, levar em consideração isso, né? Aqui no caso do olho, né? A distância entre um e o outro, eu gosto de colocar essa diferença da medida de um olho, como eu estou demonstrando para vocês aqui no vídeo. Mas isso também não é uma regra, tá, gente? Porque tem pessoas que têm o olho um pouquinho mais afastado, tem pessoas que têm um olho um pouquinho mais junto, sabe? Então isso vai depender, como eu falei para vocês, da estrutura do crânio dessa pessoa, da etnia dela, né? Tem etnias em que os olhos eles parecem ser um pouquinho mais juntos, ou parecem ser um pouquinho mais afastados. Isso vai depender muito da estrutura craniana, né, dessa pessoa. Mas como estrutura básica aí, na demonstração que vocês estão vendo aí, basicamente isso, né? O meio da face a gente marca como se fosse uma cruz, sendo que a linha dos olhos ela sempre vai ficar um pouquinho mais para cima, né, com relação à face inteira, mas aí esse assunto a gente vê em um outro vídeo. Especificamente sobre o olho aqui, a gente marca uma linha no meio só para a gente ter uma noção mais ou menos onde é o meio da face. E de frente, né, a gente tem essa separação igual, mas quando você está numa visualização do olho mais lateralmente, né, digamos assim, 3/4 aqui, você vai conseguir perceber que a distância entre o olho que está virado para a câmera, aqui no caso, né, para o observador, tem uma distância maior, enquanto a do lado de lá, o olho do lado de lá tem uma distância um pouco menor, né, como vocês estão observando aí. Isso é uma outra coisa aí a gente observar quando a visualização desse desenho acaba ficando mais diferente, né? E aqui com uma visualização ainda mais forçada, né? Quando o rosto está ainda virando mais ainda para a lateral, né? Quase que indo para uma visualização de perfil, aí a gente percebe ali que o olho do lado de lá, né? O olho que está virando para o lado de lá, ele encosta nessa linha central, tá vendo? Ele vai ficar encostado nessa linha central da face, tá, gente? E essa linha central também ela vai auxiliar quando a gente for desenhar o nariz, tá? Mas aí a gente vai mostrar isso também quando a gente for fazer o vídeo aí sobre nariz, tá? Por enquanto vamos focar aqui no olho, mas é importante vocês saberem disso porque, né, os olhos eles são separados ali pelo nariz, né? Então a gente precisa entender isso aí no desenho também.
Bem, agora nessa etapa aqui eu acho que vai ficar um pouco mais claro para vocês como é que eu estruturo aqui essa cavidade, né? Aquela cavidade que eu falei, que eu mostrei para vocês lá no começo, mostrando para vocês o crânio humano, essa cavidade dos olhos, né? Que os olhos estão inseridos ali dentro, né? A cavidade do globo ocular, ou então aquele arco lá, né? Do osso do zigomático, como eu mostrei para vocês, né? Por isso que é importante a gente saber um pouco mais assim sobre a estrutura do esqueleto humano, e essa parte toda de anatomia, né, quando a gente fala sobre anatomia. E aqui eu fiz aqui uma ligação, né, a ligação dos pontinhos aqui quase, mostrando para vocês que essa estrutura aí interna dos olhos, ela se parece muito com um óculos ou com uma máscara, assim, né? Aí você escolhe como é que você quer chamar. Aqui eu vou falar como se fosse uma máscara, né? Como se fosse uma máscara de super-herói, tá vendo? Então, tipo, existe essa estrutura básica aqui, né? E eu particularmente, eu gosto de utilizar essa estrutura para mim entender aqui todas essas faces dessa área dos olhos, tá? Quando eu falei de olho, né? Quando eu falei aqui no vídeo sobre o olho, como aprender a desenhar olho, é desenhar toda essa estrutura aqui, que é uma estrutura complexa. Eu acho que talvez seja uma das partes mais complexas do rosto, essa parte aqui, porque eu vejo que muita gente, por exemplo, quando vai pintar o desenho, quando vai fazer a pintura do seu desenho, ela ignora que existem faces aqui que vão projetar sombras nessas áreas dos olhos. Então, é bem importante que você entenda como isso funciona. Aqui também vocês podem ver que essa mesma estrutura de máscara, entre aspas, né? Entre aspas, bem entre aspas mesmo, porque eu acho que seria mais certo a gente falar sobre a estrutura do osso zigomático. Também funciona também para visualização aí lateral, tá vendo? É só você, se você entende ali o formatinho, como é que né? Fica até mais fácil de você adaptar isso para uma visão lateral, ou então de cima ou de baixo. Eu vou fazer aqui um exemplo para vocês, uma outra demonstração, mostrando aqui uma visualização do que seria tipo o rosto sendo visto de baixo por alguém, tá? E vocês vão ver como essa estrutura ela também funciona de maneira semelhante, né? Vai funcionar sempre de maneira semelhante, mesmo que a estrutura do crânio da pessoa seja diferente uma da outra, mas existe, né, aí uma forma básica. É por isso que o desenho ele é muito baseado nisso, assim, sabe? Em você entender as formas básicas dos objetos. Porque se você entende a forma básica, por exemplo, aqui do olho, você vai conseguir desenhar qualquer tipo de olho, sabe? Qualquer etnia, né? Qualquer formato de olho, qualquer expressão dos olhos, né? Porque a expressão é apenas uma mudança ali na musculatura daquela região, né? Mas eu recomendo também que você, como eu vim demonstrando aqui durante o processo do vídeo, que você faça vários estudos, façam vários estudos, porque isso vai auxiliar ainda mais nessa absorção do conteúdo e vai auxiliar também você a ter uma memória visual maior, sabe? Você desenvolver isso em você é algo muito importante. Eu, como desenhista, eu custei a entender isso, né? E eu acho que é interessante quando tem alguém que já passou por essa etapa, reforçar isso com pessoas que estão começando, tá? Eu devo lembrar também para vocês que talvez vocês possam achar essa técnica um pouco difícil no começo, mas eu recomendo que vocês voltem novamente a revisitar esse vídeo aqui para tentar entender melhor, caso vocês ainda se percam em alguma parte, sabe? Acabem não entendendo direito alguma coisa.
Bem, gente, uma coisa também que eu devo recomendar aqui para vocês é que vocês complementem o conteúdo desse vídeo com com outro tipo de conteúdo também, né? Aqui é uma forma, aqui não tem como eu abordar, como eu falei para vocês, tudo o que tem para falar sobre esse assunto. Eu tentei mostrar para vocês de uma forma assim mais resumida a maneira como eu faço para desenvolver os meus estudos e como é que eu faço também para desenhar o olho, né? O olho humano especificamente. Mas é sempre importante que você esteja aberto a procurar, né? E a aprender novas coisas com outro tipo de material, outros tipos de materiais também, tá? Não ficar preso a apenas um tipo de material. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aprendido alguma coisa nova aqui, tá? Esse é o método assim que eu mais gosto de desenhar olhos. Foi a forma assim que eu desenvolvi para mim conseguir aprender mais sobre estrutura, né, principalmente dessa parte aqui do rosto. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu gostaria que vocês deixassem aí um comentário, né, falando se vocês querem mais desse tipo de vídeo aqui no canal, tá? Lembrando que aqui no canal também tem lives, fiquem atentos porque agora a gente só vai ter 2 lives durante o mês, tá bom? Os outros vão ser vídeos, então fiquem atentos, tá? Também está tendo o desafio aqui do canal. Quem quiser participar é pelo grupo do Discord, o link está aí na descrição desse vídeo também. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou também não esquece aí de deixar o seu like, tá? Compartilhar com os amigos. E é isso, um forte abraço em vocês, falou e até o nosso próximo vídeo.